Olá, pessoal! Esse é o nosso trabalho de entrevista psicológica no âmbito do CREAS, que é composto por mim, Ana Clara, pela Ana Lara, Maria Isabel, Maria Vitória, Mariana e Tayana. Espero que vocês gostem. A nossa entrevistada é a Vanessa de Paula. Ela é psicóloga graduada recentemente pela Unipac, trabalha com abordagem clínica psicanalítica e também tem licenciatura em psicologia. A Vanessa trabalha no CREAS, em Barbacena mesmo, e também trabalha como psicóloga clínica. Agora ela vai se apresentar um pouco e partiremos para a entrevista. Olá, pessoal. Me chamo Vanessa de Paula, sou psicóloga clínica e atualmente também psicóloga social, trabalho no âmbito social, no CREAS, ex-aluna da Unipac, recém-formada em janeiro, de 2021. Não tenho nem um ano ainda de profissão, mas para mim é um prazer e um privilégio estar voltando aqui e contribuir para um trabalho tão especial como esse. Muito obrigada. Olá, Vanessa, tudo bem? Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui falando um pouquinho para a gente. E a primeira pergunta é a respeito do CREAS. O que é o CREAS e qual que é o papel do psicólogo nesse cenário? E respondendo à nossa primeira pergunta, o que é o CREAS e qual o papel do psicólogo no CREAS? Bom, o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O CREAS é um equipamento que trabalha especificamente voltado com ações protetivas a indivíduos e famílias que já sofreram violação de direitos ou outras violências, negligência, abandono, vítimas de violência doméstica, crianças, idosos, entre tantos outros públicos, Enfim, o CREAS ele já atua, diferentemente do CRAS, que atua na prevenção desse risco social, e nas vulnerabilidades socioeconômicas. O CREAS ele já atua com ações mais emergenciais, mais pontuais, que vêm a ser ações no âmbito mesmo da proteção desses indivíduos. Exemplo, uma criança que está sendo negligenciada pelos pais, que está sofrendo maus tratos, agressões físicas e ou psicológicas. Então, essa criança, essa família, ela vai ser encaminhada para o CREAS, porque vínculos já foram rompidos muitas vezes. Então, quando vínculos familiares já foram rompidos, essa família é encaminhada para o CREAS, diferente do CRAS, que trabalha nessa prevenção. De uma forma mais preventiva, com oficinas, grupos. O CREAS também pode trabalhar com grupos, oficinas, mas mais voltado à questão do restabelecimento desses vínculos. Quando a família adentra o serviço do CREAS, é porque ali algum vínculo já foi rompido ou alguma violação de direito já ocorreu. E qual que é o papel do psicólogo nesse âmbito no CREAS? O psicólogo no CREAS, ele tem a função de tanto o psicólogo quanto o assistente social, tá? Mas vamos falar então da nossa função específica da psicologia, que trabalha ali, lado a lado com os assistentes sociais, só que a gente, dentro do CREAS, a gente pode atuar com uma escuta mais terapêutica, um acolhimento. A nossa função é acolher, orientar essas famílias, esses sujeitos, levá-los ao restabelecimento desses vínculos, caso for possível, e caso não seja, até mesmo encaminhá-los a alguma instituição, algum acolhimento, no caso de crianças, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou referência no CREAS de crianças e adolescentes. Então lá eu trabalho mais direcionada para crianças e adolescentes. E dentro do CREAS, a minha função é orientar essas famílias, acolher, acompanhar, para sanar, para a gente levá-las à superação dessa violência, ao estabelecimento desse vínculo, caso seja possível, ou até mesmo, caso não seja, que a nossa
a nossa última opção, caso não seja possível esse restabelecimento desse vínculo, aí a nossa última opção vai ser encaminhá-los para uma instituição, porque é isso, né? Nós psicólogos, tanto nós quanto os assistentes sociais, temos essa função, né, de visitas domiciliares, de atendimentos psicossociais. O atendimento do psicólogo no CREAS é psicossocial. Bom, Vanessa, então para nossa segunda pergunta, eu queria saber quando e como ocorre o encaminhamento do usuário do CREAS para o psicólogo do CREAS. Nessa segunda questão, eu entendo que vocês querem saber como é que é realizado o encaminhamento do usuário para o CREAS, né, e para o psicólogo dentro do CREAS. Bom, geralmente as nossas demandas, elas são por algumas vias. Por demanda espontânea, né, que o próprio usuário, o denunciante, pode estar indo ao CREAS fazer essa demanda, solicitar, né, esse auxílio, ou até mesmo através de atendimento telefônico, a gente pode estar recebendo essa demanda, né, esse usuário. E pode ser por encaminhamento de outros serviços, né, da rede, como através do Conselho Tutelar, da área da saúde, das UBSs, do CAPS, do CRAS, né, dentro da própria assistência social, enfim, de todos os serviços que englobam a rede, encaminhamento de outras instituições, de escolas. Então, o usuário adentra o nosso serviço através desse âmbito, né, dessas vertentes aí. Mas como que chega, né, a demanda até nós, psicólogos, e até os assistentes sociais, mas como que a gente está falando dos psicólogos, até nós, né? Essa demanda chega até nós através de reunião que a gente tem, uma reunião de equipe, que o chefe do CREAS identifica, faz a separação dos casos que foram recebidos, né, ao longo daquela semana, de acordo com as referências. Aqui em Barbacena é assim, o CREAS daqui é dividido por referências, né? Como eu disse, eu sou referência em crianças e adolescentes, outro psicólogo vai ser referência em idosos, outro assistente social, por exemplo, em pessoas portadoras de deficiência. Então, vai ser assim, né? Por as referências técnicas, a gente chama de referência técnica, porque ali todos nós somos técnicos de referência, tanto nós, psicólogos, como os assistentes sociais. Só que a gente vai atuar, eu acredito que a nossa diferença do psicólogo para o assistente social dentro do CREAS seja nessa vertente da escuta terapêutica, né, desse atendimento da escuta terapêutica. Então, essa escuta, né, nós podemos delegar, fazer, né, pode não ser delegadas ali dentro do CREAS. Dependendo dos casos, eles são separados de acordo com as nossas funções ali, com as nossas competências, né? Então, nós, psicólogos, a gente fica muito com casos de crianças que estão sofrendo violência, abuso sexual, idosos que estão sofrendo também vítimas de violência, conflitos familiares no sentido de violência doméstica. Enfim, os assistentes sociais também podem ficar, né, com demandas mais ou menos do mesmo tipo. Só que a nossa diferença ali é quando precisa de uma escuta mais terapêutica, de uma orientação psicológica. E os assistentes, por exemplo, só para diferenciar para vocês, eles já ficam com casos que necessitam mais de conhecimentos de benefícios, não que nós também não fiquemos com esse tipo de caso, mas pelo menos a nossa organização aqui em Barbacena tenta trabalhar dessa forma, que nós psicólogos fiquemos com casos que exijam mais o trabalho do psicólogo, não no âmbito clínico, mas acaba que de uma forma de uma escuta terapêutica. Eu não sei se ficou muito clara a questão, mas é mais ou menos isso. Que a gente atue nessa escuta e nessa orientação no viés, né, terapêutico.
Sabemos que todo tipo de entrevista se dá de acordo com o beneficiário dela. Então, quais são as especificidades das entrevistas no contexto do CREAS e como elas funcionam? Bom, e agora a gente vai entrar, né, o tema mesmo, né, adentrar o tema do trabalho, que é a entrevista psicológica. A especificidade dessa entrevista no âmbito ali do CREAS vai depender muito em que momento essa entrevista vai estar sendo realizada. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplos que eu acho que fica bem claro. Por exemplo, se for um acolhimento de demanda que a gente estiver realizando, seja por telefone ou presencial, tipo uma denúncia, um novo caso, né? Que a gente estiver acolhendo, essa entrevista, quando é acolhimento de demanda, ela vai ser uma entrevista dirigida, né? E uma entrevista fechada, porque ali já tem as perguntas que a gente tem que fazer, as perguntas específicas, quando é acolhimento de demanda. Claro que a gente vai deixar o indivíduo falar, né, também livremente, mas ela vai ser uma entrevista, então a gente poderia dizer que nem é uma entrevista semi-dirigida e semi-aberta, mas ela tem características, já tem perguntas perguntas mais elaboradas, já que a gente segue, né? Que a gente vai seguindo para acolher essa demanda. Se essa entrevista for aplicada em um outro momento, num outro âmbito, seja no nosso primeiro atendimento, por exemplo, à família, tanto no consultório, né, na sala de atendimento do CREAS, ou durante uma visita domiciliar, por exemplo, essa entrevista ela vai assumir outras características. E aí também eu acredito que depende da atuação do profissional, né? Ele vai escolher essa forma de estar realizando essa entrevista, sabendo sempre que a entrevista psicológica ela é um instrumento precioso de investigação científica, né, do nosso trabalho. Então, nunca perdendo isso de vista, independente do tipo e da forma que essa entrevista for sendo realizada. Agora eu vou falar do meu trabalho em si. Eu gosto de estar utilizando, nesse primeiro atendimento ao paciente, a entrevista aberta. Talvez pela abordagem com a qual eu trabalho também, né? Eu tenho uma escuta num viés psicanalítico, então eu gosto de estar utilizando a entrevista aberta. Eu gosto de adentrar essa escuta mesmo, sabe? Do que o sujeito vai trazer ali para mim no momento do atendimento. Seja em um atendimento individual ou coletivo. Mas nessa primeira entrevista, é importante, né, que a gente colha algumas informações pertinentes ao contexto social e familiar em que vivem aqueles indivíduos. Por exemplo, se for uma entrevista, uma visita domiciliar, porque muitas vezes a gente recebe o caso e o nosso primeiro contato vai depender da atuação do técnico, né, do psicólogo. Muitos psicólogos marcam um primeiro atendimento. Outros vão fazer primeiro uma visita domiciliar. Então, se for uma visita domiciliar, a gente também pode se beneficiar desse instrumento da entrevista psicológica, né? Ali no ambiente da visita. Tendo em vista que não é apenas essa questão das perguntas que já são estruturadas ali. A gente tem que estar olhando de uma forma mais ampla nesse contexto social, principalmente quando a gente fala de conflitos, de violência. Exemplo, às vezes a gente vai numa casa que a demanda que chegou pra gente é de uma negligência, né, com o idoso. Só que ali tá ocorrendo outro tipo de violação. E para você descobrir isso, você tem que fazer uma entrevista mais completa. Daí a importância que eu acredito, pelo menos eu me utilizo muito dessa entrevista aberta. E a próxima pergunta é: quantas entrevistas são realizadas em média com cada usuário? E qual é o tempo de duração? Bom, essa pergunta, essa questão, né, quantas entrevistas são, em média, né, realizadas com o usuário, eu acredito que vai depender muito da análise
do psicólogo, da abordagem dele, da forma que ele quiser direcionar o trabalho dele, né? Vai depender do psicólogo, porque nessa questão a gente fica muito livre para esse trabalho com os nossos casos. Por exemplo, e vai depender também da situação desses sujeitos, né? Tem casos que requerem mais de uma entrevista, por exemplo. Numa primeira entrevista, você não colhe as informações, todas as informações pertinentes ao caso, você leva mais tempo, então, em média, é muito difícil eu dar uma quantidade, principalmente eu que, mesmo dentro do âmbito social, né, a gente leva a nossa escuta na dimensão da abordagem com a qual a gente trabalha. Então, eu que sou da abordagem, né, psicanalítica, eu vou levar mais tempo para essa entrevista e essa escuta com esses sujeitos, né, com esses indivíduos. Mas vai depender muito do psicólogo, eu diria isso, sabe? Mas, em média, eu acredito que numa primeira... Depende do caso, porque tem caso que você vai conseguir colher bastante dados ali, bastante informação no primeiro atendimento, né? Numa primeira entrevista. Tem casos que não, vai demandar mais de uma entrevista. Então, eu diria que é caso a caso. Ainda que no âmbito social, é caso a caso. E aí, quando a gente fala, né, de quanto tempo dura em média o atendimento, aí a gente pode pensar também no caso a caso. Mas dar o meu exemplo. Depende, se for uma criança que eu for atender na brinquedoteca, que é a sala de brinquedos lá do CREAS, por exemplo, a criança, o atendimento no meu caso, costuma ser mais demorado um pouquinho, porque a criança se expressa no brincar. E não é simplesmente, né, ali, ela não responde questões numa entrevista, né? Questões pré-estabelecidas ou questões dirigidas, ainda que sejam semi-dirigidas, só que a gente trabalha com a criança por outro viés, pelo viés da brincadeira, né? Portanto, é muito difícil também a gente estabelecer assim, um tempo médio que a gente gasta nesses atendimentos, porque vai depender, novamente, eu digo, do caso a caso e do profissional que estiver nesse atendimento, né? Do psicólogo ou do assistente social que for realizar esse atendimento. No meu caso, né, exemplificando para vocês, eu levaria assim de 30 minutos a 50 minutos, dependendo do caso. Já teve caso de atender em 1 hora, mas claro, a gente tem que pensar numa promoção de tempo aí, né? Um tempo mais reduzido devido à demanda dos nossos serviços, que é um serviço público. Então, a gente precisa atender também bastante caso. Então, a gente queria entender também um pouquinho sobre a entrevista no viés da psicanálise, porque a gente entende que a psicanálise ela vai levar em consideração muito o subjetivo e também a história de cada indivíduo. Então, a gente queria entender um pouquinho como que se daria essa entrevista psicológica grupal nessa abordagem. E a psicanálise, ela considera, sim, né, essa dimensão da subjetividade do sujeito, mas ainda que no âmbito social, numa entrevista grupal, vamos dizer assim, vamos citar o exemplo de uma entrevista num núcleo familiar, num grupo familiar, com mais de um membro dessa família, é possível que a gente respeite essa subjetividade, mas não como na clínica, assim, individual, vamos dizer assim, de cada sujeito. Exemplificando melhor para vocês, como assim, né? O que eu estou querendo dizer? Eu digo em termos... Quando você está atendendo mais de uma pessoa, membros de uma família, é possível sim que se você tiver uma escuta, né, voltada para psicanálise, por exemplo, é possível que você escute questões que perpassem aquele grupo familiar. Exemplo, questões que levam aos conflitos, questões que levam às potencialidades, às fragilidades daqueles sujeitos ali e das relações. Mas para isso, não é possível que você, dentro de uma entrevista com mais de uma pessoa, você consiga escutar aquele sujeito. Mas você vai conseguir escutar fragmentos
naquela entrevista que remetem ao funcionamento daquele núcleo familiar, daqueles membros, da junção daquelas pessoas. Alguns traços de comportamento, seja dos pais, dos filhos, dos irmãos, podem emergir dessa conversa grupal. Mas é diferente da clínica, de você estar atendendo um único sujeito, de você estar escutando um sujeito por vez. Né? Então, um atendimento, se for grupal, ele é um pouquinho diferente, mas isso não impede que a gente escute, vamos dizer assim, a subjetividade daquele grupo familiar. Porque a gente tem que ter uma escuta apurada, prestar bastante atenção, porque ali naquela relação grupal, muitos significantes podem surgir, que podem remeter à questão que a gente está buscando compreender, a investigação psicológica que a gente está fazendo ali. Por isso que eu acredito muito na entrevista aberta, ou na entrevista semi-aberta, semi-dirigida, porque eu acho ela muito bacana nesse viés mais psicanalítico. Claro que no âmbito social a gente trabalha, né, de uma forma mais organizada, a gente tem que seguir regras do serviço, né, do equipamento, do CREAS. Entretanto, a nossa escuta, o nosso manejo ali terapêutico, vamos dizer assim, não é clínico, pontuando bem, é terapêutico, essa escuta, ela perpassa sim a nossa abordagem. E para finalizar, quando um psicólogo ele identifica que se trata de um grupo familiar doente, como ele maneja as entrevistas psicológicas? Se puder exemplificar. Bom, respondendo essa última questão, se eu entendi bem, quando o psicólogo, então no caso, né, identifica, vocês colocaram um grupo, membros ali de um grupo familiar doente, né? Aqui eu não colocaria em termos de doente, pode ser adoecido ou talvez, vamos dizer, como as questões que chegam no CREAS, né, com conflitos, questões de violação de direitos, questões que aquele grupo familiar está atravessando alguma questão de violência, ou N outras questões que violem os direitos daqueles indivíduos, daquela família. Quando a gente identifica essa questão, ou até mesmo que tem membros ali adoecidos, como que a gente maneja, né, essa entrevista psicológica? No meu caso, porque eu sempre estou falando no meu caso, porque é importante eu sempre enfatizar isso para vocês. Dentro do CREAS, a gente tem que seguir os protocolos, né, o planejamento do serviço, mas em relação à condução dos nossos casos, ela é bem assim, ela é bem particular do profissional. Claro que tem regras, como todo equipamento que a gente tem que seguir, né, geral, mas a questão da condução dessas entrevistas, da forma desse manejo vai ser do psicólogo. Então, eu vou dizer no meu caso, se eu identificar um grupo, né, familiar com esse adoecimento, com essas questões conflituosas, eu conduziria, né, eu vou conduzir essas entrevistas da seguinte forma. Eu vou procurar, primeiramente, levar um acolhimento e uma escuta às vítimas. Geralmente, a quem está sofrendo aquela violação de direitos, ou aquela violência, ou aquela questão, né, pontual e complicada, complexa, que adentrou o nosso serviço. A vítima, a gente coloca assim. Eu vou realizar a entrevista psicológica primeiramente com a vítima, depois a gente vai partindo para os outros atores aí dessa família, para os outros agentes importantes nessa história. Aí a gente vai ouvir todo mundo que faz parte, né, que permeia essa questão conflituosa. A gente vai ouvir quem serve ali como uma potencialidade, quem funciona ali dentro daquele grupo familiar como uma potencialidade para aquela vítima,
como um apoio. Tipo, se é uma criança que foi vítima de um abuso sexual, você vai entrevistar a criança, claro, como eu sempre falei anteriormente, a entrevista psicológica remetida à criança é diferente da do adulto, é através do brincar, né, do mundo da fantasia, do lúdico. Então a gente vai colher as informações através dessa criança, vai fazer o acompanhamento dela, né, essas entrevistas, e aí a gente vai entrevistar os pais, a mãe, né, que for a cuidadora. E a gente também busca entrevistar, quando possível, o violador, né? O abusador, a pessoa que está ali cometendo, que supostamente, que a gente não pode nunca falar assim, né, de cara, sem ter provas. Claro que a gente não vai falar, né, que a pessoa está cometendo aquela violação. E como eu disse, porque a gente também tem que ouvir o violador, até mesmo para que a gente possa ajudar a superar essa violação, cessar, né? A gente tem que ver da onde está vindo isso, o porquê que isso está ocorrendo, né? As causas, enfim, todas as questões. A gente tem que olhar de uma forma ampla para o caso e trabalhar essas questões, amarrar esse caso, a gente costuma dizer assim. E quando for uma questão que a gente analisar através das entrevistas, que demanda, igual vocês citaram aí um exemplo, adoecimento, por exemplo, algum adoecimento psicológico, a gente não vai tratar isso no CREAS, a gente vai encaminhar para o setor de saúde mental. Como eu havia dito. O CAPS, no caso, se aquele membro da família estiver em crises, e para N outros serviços, né? A gente trabalha em rede, o social é isso, assistência social é isso, o CREAS é isso, a gente tem a nossa função, que é a proteção à vítima, o acompanhamento, né, dessas famílias e a superação desse ciclo de violência, mas a gente também depende da rede. A gente trabalha em rede com os outros serviços, seja com a saúde, com a educação, com a justiça, a gente está ali interligado. E a entrevista psicológica ela é a base para qualquer manejo, para qualquer acompanhamento, não só no nosso serviço, no nosso equipamento, como também na clínica, né? Então, aqui hoje eu trouxe um pouquinho do CREAS para vocês, tem muito mais coisas. Falei de uma forma muito, né, superficial, né, dá para aprofundar muito mais. Agradeço o convite dos alunos e do grupo, né, e boa sorte a todos. E, gente, a psicologia é uma profissão muito linda, muito importante e precisa muito de bons profissionais. Muito obrigada. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer a Vanessa por ter aceitado participar dessa entrevista, sempre com muita disponibilidade. Muito obrigada, até mais!